Sobre gratidão e positividade tóxicas. Temos que ser gratos, né, pelas coisas que nós temos. Sim, né? Temos que ser gratos. Temos que pensar positivo em situações. Temos. Mas a verdade sendo dita, nós não vamos, principalmente dependendo da circunstância e da situação, nós não vamos conseguir manter a positividade e a gratidão todos os dias, né? Então temos que ter algum cuidado com os gurus da gratidão. Você tem que agradecer por tudo, você tem que manter a mente positiva. As circunstâncias aqui é muito difícil tu manteres o teu pensamento positivo ou, né, pensar, não, vai aparecer. Logicamente que tu tens que manter a mente em busca de soluções. Mas não vai ser sempre, não vai ser todos os dias que você vai manter o pensamento positivo. Por exemplo, eu lembro quando eu atravessei minha fase de desemprego. Principalmente quando você vai para uma entrevista e pensa que não, dessa vez finalmente a coisa vai acontecer e não acontece. Vem uma frustração muito grande. Então, para você olhar para aquela entrevista e falar, não, porque Deus fechou essa porta, porque tem uma coisa melhor para mim para frente. As dívidas estão a acumular, as contas estão a acumular, né? Às vezes, se você tem uma família por cuidar, aquela família depende de ti. Então, logicamente que você não vai fazer a tua oração, obrigada a Deus, vai dizer, meu Deus, me dá forças, porque eu preciso ser forte por mim e pela minha família. Meu Deus, me manda uma solução, me manda uma saída, seja ela qual for. E eu acredito que é muito importante que a gente se permita acessar outras emoções. Porque todo mundo parece, não, você tem que agradecer, tem que manter o pensamento positivo, vai atrair, vai acontecer. Logicamente que isso também não é sobre você ter a mentalidade de vítima. Ai, coitadinho de mim, ai, pobrezinho de mim, tudo dá errado para mim. Né? Mas você reconhecer que você não vai conseguir todos os dias. Às vezes você não tem pão para pôr na mesa. Não tem como você falar, obrigada. Por mais que digam, agradeça porque você está vivo. Tudo bem, estou viva, obrigada, mas eu preciso de soluções. Eu lembro quando eu, ainda até na fase de desemprego, eu participei de um processo seletivo e que era uma coisa sobre global training, uma coisa assim. E eu não fui selecionada, né? Só que houve uma repescagem. E quando repescaram, chamaram de novo, né? Só que depois foi rejeitada de novo. A pessoa te chama, gente, para te rejeitar de novo, meu Deus. Eu fiquei tão frustrada, mas tão frustrada, porque eu acho que eu já tinha uns 2 anos de desemprego, que quando eu ia dormir, assim, na minha oração, eu dizia assim, olha, meu Deus, se você não tem um plano melhor para mim, então você me leva. Mas me leva enquanto eu estou a dormir. Né? E aí eu ia dormir e no dia seguinte eu acordava. E eu ia fazer uma oração e quando eu ia dormir eu dizia, olha, se você não tem um plano melhor para mim, então me leva, porque eu não vou ficar aqui a não fazer nada, ser um desperdício de oxigênio por aí fora. Gente, eu me sentia assim, tá? Por isso eu acho que é importante a gente se permitir acessar a frustração, tá? Porque, por isso eu digo, não é sempre que você vai conseguir ser grato, não é sempre que você vai conseguir manter a tal da positividade. Por isso que a gente fala assim, gratidão e positividade tóxicas. Você não vai conseguir manter isso todos os dias. Às vezes nós costumamos dizer assim, foi bom ter passado pelo deserto. Né? O deserto é uma referência mais cristã para momentos de dificuldade. Ele fala assim, a pessoa passou pelo deserto, porque, por exemplo, foi um momento em que Jesus foi conduzido ao deserto para jejuar e orar e para ser tentado. Então, normalmente, quando a gente atravessa uma situação difícil, a gente diz assim, a pessoa está a atravessar o deserto. Então, foi bom ter passado pelo deserto, mas não é bom estar no deserto. Logicamente que você ganha experiência, você... Hoje, por exemplo, eu consigo dizer, não, mas continua a tentar, em algum momento uma porta vai se abrir.
Mas quando você tá lá, desempregado, a pessoa fala, não, continua, você fica tipo, achas que eu já não estou a tentar o suficiente? Né? Então, seja qual for o momento que você estiver a atravessar, se você se sente frustrado, acesse essa frustração. Tá? Nos dizem que você tiver força para agradecer por alguma coisa, agradeça. Nos dizem que você conseguir reestruturar o teu plano ou o teu pensamento, falar, não, ok, tudo bem, nesse momento, nessa circunstância, mas deixa eu ver se eu consigo traçar um outro plano que me tire daqui, né? Ou plano A não deu certo, deixa eu ver se eu consigo reestruturar e traçar um outro plano. Às vezes é mais uma mentalidade de estratégia, de procurar diferentes planos que te tirem de uma situação difícil. É mais sobre não perder a fé e não necessariamente sobre não perder o otimismo, porque em algum momento tem momentos em que você não vai conseguir pensar positivo, de verdade. E não é sobre a pessoa se sentir má por isso. Ah, porque eu sou ingrato. Ah, porque eu sou uma pessoa negativa. Não é isso. Eu agradeço. Seja qual for a situação difícil que tu estejas a atravessar, as diferentes emoções que aparecerem para ti nessa situação, permita-se sentir todas. É revoltante não ter emprego? É. É frustrante não ter emprego? É. Às vezes, quando aparece uma entrevista de emprego, você fica naquele pensamento, ai meu Deus, tomara que me chamem. Traz um certo otimismo. Traz. Mas, em circunstâncias difíceis, permitam-se acessar todas as emoções que vos aparecerem. Porque eu acredito que nem os próprios gurus da positividade, da gratidão, não tem como você ser positivo e grato todos os dias. E nós temos que nos permitir acessar diferentes emoções em diferentes situações de nossas vidas. Tá? Não se deixem enganar.